Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. O nosso desejo é que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Este programa está sendo transmitido em Recife, região metropolitana, pelo Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Compartilhe nossos links com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a última lição desse trimestre com o título Assembleia de Jerusalém. E para comentar esta lição, contamos com a presença do presbítero Stefferson. Pai do Senhor, irmão Stefferson, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. A paz do Senhor, pastor Nath Jacques, é sempre um prazer imenso. Também o presbítero Timóteo. Pai do Senhor, irmão Timóteo. Pai do Senhor, pastor. E o auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, irmão Jonas. Pai do Senhor, pastor Nath Jackson. Nesta lição, veremos um dos momentos mais importantes da igreja primitiva em Jerusalém, a Assembleia de Jerusalém. Destacaremos como a igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Perceberemos que, devido à dimensão da questão e à importância para o futuro da igreja, os líderes da igreja buscaram, com sabedoria e submissão ao Espírito Santo, uma solução que preservasse a doutrina da graça e a unidade do corpo de Cristo. Presbítero Stefferson, o senhor poderia, por favor, ler o texto áureo desta semana? Pastor Nath Jacques, o texto áureo nos diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de número 28. Irmão Timóteo, qual a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. A verdade prática nos diz que, em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro, mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. Segundo objetivo, relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. Reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 22 ao 32. Acompanhe conosco. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cecília, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram,
alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a última lição de nosso trimestre, 13ª lição, que tem como título Assembleia de Jerusalém. Semana passada estivemos estudando a lição de número 12, que teve como título o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. E naquela lição, baseado no texto de Atos capítulo 11, versículos 19 ao 30, nós aprendemos que a Igreja de Jerusalém era uma igreja com consciência missionária, era uma igreja com visão transcultural. Ela não só tinha consciência missionária, mas ela tinha uma visão transcultural, e era uma igreja que formava discípulos. Não era uma igreja apenas que evangelizava, mas, sobretudo, investia de maneira forte na formação e no discipulado. Hoje estamos concluindo esse trimestre que já está deixando saudades. Aprendemos muito com a Igreja de Jerusalém. Nesse trimestre, o Espírito Santo esteve nos exortando à unidade da igreja, à comunhão, ao amor, ao perdão, nos convidando a congregar aqueles que, por algum motivo, deixaram de frequentar a igreja local. Nesse trimestre, o Espírito Santo esteve exortando a dizer assim: olha, eu não quero vocês dispersos, eu quero vocês juntos. Juntos, como disse o escritor aos Hebreus, né? Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, ele disse: olha, não deixe de congregar, como é costume de alguns, mas vamos nos reunir, animemo-nos uns aos outros, porque o dia do Senhor se aproxima. Ou seja, mesmo a igreja sob perseguição, que naturalmente a igreja estaria dispersa, mas a dispersão da igreja, a perseguição não levou à desestruturação da igreja. Ao contrário, o escritor aos Hebreus trouxe uma palavra de exortação para que a igreja continuasse congregando, não importa onde estivesse congregando, não importa se no monte, se nos vales, se nas cavernas, se nos cemitérios, se nas cidades que estavam ocultas, né, por debaixo da terra, né, que era na época de Roma, né, não importa. O importante é que a igreja estivesse reunida onde quer que a igreja estivesse. E esse trimestre o Espírito Santo esteve falando isso aos nossos corações, nos exortando à unidade, nos exortando a viver uma vida de congregação e compreendendo de que a igreja é formada de pessoas imperfeitas que precisam ser trabalhadas diariamente pelo Espírito Santo. Não existe igreja perfeita, existe uma igreja em Cristo, perfeita em Cristo, cujos membros são pecadores e que diariamente estão buscando se aperfeiçoar em Cristo, buscando a maturidade através da palavra e com a ajuda do Espírito Santo. Então, esse final de trimestre é importante para que você, professor, possa tirar pelo menos uns 5 minutos aí, você se programe, se planeje, tirar uns 5 minutos para fazer aí uma retrospectiva de tudo que foi estudado durante o trimestre, para você interligar as lições, para que o aluno não pense que cada lição é um ponto completamente desconexo com a lição anterior. É preciso que compreendamos que o assunto ele é lógico, ele segue uma lógica doutrinária e também pedagógica. Então você pode, nesta lição, fazer esta retrospectiva, dar uma verificada na caderneta da sala. Nós sempre comentamos isso aqui. Olha a caderneta, veja os alunos que estão faltosos, não risque nome de aluno algum de caderneta, procure saber o porquê que ele não está
frequentando a escola dominical, faça uma visita, junte a sala, vá fazer uma visita, vá resgatar este aluno, porque esta igreja, este assunto desse trimestre, nos ensinou, acima de tudo, a necessidade de congregarmos, a necessidade de ajudarmos, a necessidade de reconciliar pessoas que estavam distantes, não só do Evangelho, mas distantes também do convívio da igreja. E essa é a nossa missão como discipuladores. Esse trimestre, irmão Stephenson, a Assembleia de Jerusalém. Não podia ser diferente, já que o tema é a Igreja de Jerusalém. Aqui nós temos o ápice, não só do ponto de vista administrativo e eclesiástico da igreja, mas também do ponto de vista doutrinário. Porque aqui nós temos, nessa lição e neste capítulo que estamos estudando hoje, capítulo 15, nós temos um divisor de águas. E é justamente a missão do Evangelho, que é uma missão transcultural, que lá em Abraão, Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fato este que não foi compreendido pelos discípulos, porque é até compreensível que eles não tenham compreendido, porque Jesus era judeu, Jesus foi apresentado no templo, Jesus aprendeu no templo, Jesus frequentava o templo e a sinagoga, a família de Jesus era uma família piedosa, todos os discípulos que Jesus escolheu eram judeus. Jesus usava o Antigo Testamento como texto base para os seus ensinamentos. A perspectiva de Jesus a perspectiva messiânica era clara no ministério de Jesus. Isso fica muito mais claro na ascensão do Mestre, quando se faz aquela pergunta célebre, né? Quando tu restaurarás o reino a Israel? Então, é até compreensível que os discípulos não pudessem ainda entender, como passaram a entender a partir de Atos, e em especial, de maneira definitiva, a verdadeira visão de Deus com relação ao Evangelho a partir do Concílio de Jerusalém. Verdade, pastor Nath Jackson. A importância deste evento torna-se um divisor de águas. Primeiro porque ele constrói a verdadeira identidade da igreja. A igreja não cresce pela circuncisão, ela cresce pelo batismo. Ela começa agora a trazer uma nova dimensão de um relatório missionário, de um grande avivamento que está acontecendo na igreja. E aquele momento era um momento de transição muito importante para a igreja, porque ali estava o divisor de águas. Se não houvesse esse momento importante para consolidar e fundamentar os primeiros passos da igreja, e diga-se de passagem, com a real presença do Espírito Santo, com o parecer e utilizando-se dos apóstolos e, é claro, de Paulo, que considero o maior expoente. Paulo teve um papel importantíssimo, não só no relato missionário, mas também em responder e refutar a classe dos fariseus naquele momento, que trouxeram a questão, porque o debate ele ficou acalorado até pela própria natureza do próprio fariseu, que o versículo 5 destaca que era da seita dos fariseus, e a gente usar a etimologia da palavra fariseu aqui significa separatista. Então, pelo próprio nome já se tem a ideia de que a ideia deles é trazer, isso vai ser explicado de maneira muito clara ao longo da lição. Nós vamos ver em várias epístolas, Paulo descreveu o livro da Galácia, a Epístola dos Gálatas vai nos trazer um profundo manual desse entendimento, e é claro, a gente vê que nesse momento aqui foi crucial, fundamental essa convocação para esclarecer e trazer a nova visão e a identidade da igreja como referência. Essa lição, irmão Timóteo, é uma lição que vai mostrar o zelo que a igreja tem na manutenção da própria doutrina, como a igreja do primeiro século resolvia questões aparentemente complexas, como ela resolvia. Mostra a participação forte da liderança da igreja nesse processo. Nós temos a atuação do Espírito Santo, isso é indiscutível, mas temos também a participação
da liderança, né, que as questões doutrinárias não foram resolvidas a nível de membresia, mas foram resolvidas a nível de liderança da igreja, porque eles constituem o governo que Deus estabeleceu na igreja, e ao mesmo tempo, nós, a partir do Concílio de Jerusalém, nós temos uma forte mensagem que é preciso ser compreendida até por alguns grupos hoje que procuram se judaizar, de que Jesus não nos chamou para sermos judaizantes. Jesus nos chamou para sermos salvos em Cristo. Há questões que a gente já estudou aqui em outras lições, há profecias que são específicas para Israel e há profecias que são específicas para a igreja. Então, um cristão buscar os elementos judaicos ou em toda a lei do Antigo Testamento, buscar a razão de sua existência e de sua identidade enquanto salvação, contraria e muito a doutrina que é bem clara aqui, que é bem exposta aqui, que é o tema desse concílio, a doutrina da justificação pela fé. Positivo, pastor. Pegando um gancho na sua fala, perceba que a gente vê que a igreja local que estava em Antioquia, é bom destacar isso, foi onde surgiu a celeuma, né, o cerne do problema, onde os fariseus, os judaizantes, trouxeram esse peso, esse jugo sobre a vida dos gentios que haviam se convertido ao cristianismo. E perceba que Paulo, mesmo com a autoridade apostólica que tinha, e sendo um missionário naquela igreja, ele entendia que havia uma igreja-mãe. E essa igreja-mãe, ela precisava ser consultada para poder estabelecer o parâmetro. É importante destacar que toda a igreja que é séria, que é bíblica, que segue a sã doutrina, ela tem parâmetros. E esses parâmetros são bíblicos. Então, Paulo, entendendo isso, ele por si só não resolveu o problema junto com Barnabé. Eles instituíram a consulta à igreja-mãe para poder montar a base doutrinária que não seria apenas aplicada à igreja em Jerusalém, que era a igreja-mãe, mas às demais igrejas que estavam sendo fundadas. Uma segunda verdade que o senhor falou, pastor, é a questão de que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Efésios capítulo 2, versículo 8, deixa muito claro que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, trazer elementos do contexto judaico para poder chancelar, validar a salvação, é a gente retroceder e incorrer naquilo que Paulo fala aos Gálatas no capítulo 3, se não me falha a memória, versículos 1 e 2, quando diz que eles querem ressuscitar a questão da salvação pela carne. Então vocês estão retrocedendo aquilo que Cristo já avançou, trazendo a salvação pela graça. E era até compreensível que os judeus vissem este, vamos chamar aqui de movimento de Jesus e os discípulos, como uma extensão do judaísmo farisaico do primeiro século, né? Nós temos, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, a partir do versículo 1, nos diz o seguinte: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas por seu providente cuidado notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e em todos os lugares reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Ele chamava de seita dos nazarenos. Então, seita dos nazarenos era a forma como os judeus viam a fé cristã, que na verdade o termo cristão ele vai surgir justamente em Antioquia
que é pela primeira vez eles vão ser chamados cristãos, mas na perspectiva, irmão Jonas, de Paulo, na perspectiva melhor dos judeus, eles eram seita dos nazarenos, eram mais uma divisão do judaísmo na sua corrente farisaica. Com certeza. Do ponto de vista do próprio sacerdote, até o capítulo 24, é uma seita. Passou a ser uma seita, claro, do ponto de vista do sumo sacerdote da época. Então é óbvio que nunca ia existir paz entre fariseus e entre cristãos. E quando o fariseu se entrega para Jesus, está lá no capítulo 15, né, versículo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ao versículo 2 diz assim: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, alguns dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, esse fariseu, quando ele vem para o mundo cristão, ele traz também essa carga muito forte dessa cultura farisaica, e ele vai dizer o seguinte: tudo bem, Jesus salva, mas, parafraseando aqui, o pedágio desse caminho seria justamente a lei de Moisés. Se Jesus é o caminho, o pedágio seria a lei de Moisés. Então, esse conflito interno no seio da igreja estava causando realmente uma divisão. Não somente a divisão dentro do próprio cristianismo, mas também colocando obstáculos seríssimos. Ou seja, é como o pastor José Gonçalves diz no seu próprio livro: ou a salvação será pela graça, ou a salvação será pelas obras da lei. Então, não é uma simples questão, é uma questão que envolve a salvação das pessoas. É pela graça somente ou é somente pelas obras da lei? Quer dizer, não tem como juntar mais as duas coisas. Aí Paulo vai deixar claro que a salvação é pela graça em Cristo Jesus. Aí o outro desafio, né, que já está sendo comentado aqui, é que o fariseu per si, ele olha para a gente, ou melhor, ele olha para o cristão como sendo simplesmente uma seita, um partido, alguém que foi colocado de lado, estava surgindo como um grupo revolucionário dentro do próprio judaísmo. Pastor. Esse assunto está muito bom, mas nós vamos para um rápido intervalo. Logo mais retornaremos para comentar o primeiro tópico de nossa lição. Não saia daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a 13ª lição, que tem como título Assembleia de Jerusalém. No bloco anterior nós trouxemos aqui uma palavra introdutória e chamamos a atenção de você, professor, da importância de ler todo o capítulo 15, para que você entenda toda a dinâmica que vai desde a identificação do problema, a problematização, e o que foi dito por Pedro, por Tiago, depois a conclusão, o parecer, na verdade, da Assembleia em Jerusalém e a orientação que foi dada à igreja, não só a igreja do primeiro século, formada em sua maioria por gentios, mas é uma orientação que se estende a todas as gerações. Isso nós queremos pontuar, porque existem pessoas que dizem: não, aquela orientação foi uma orientação exclusiva para a igreja lá do primeiro século, e principalmente quando se fala de carne sacrificada a ídolos, comidas aos ídolos. Observe que dentro do mesmo parecer entrou não só uma questão moral, mas uma questão dietética também, que envolve uma questão moral. No mesmo parecer que fala de imoralidade, é o mesmo parecer que está contemplando ali não comer carnes sacrificadas aos ídolos e nem comer sangue. Então, você não tem como desvencilhar uma orientação de outra. Estão todos dentro do mesmo pacote, com o mesmo teor de orientação dada pelo Espírito Santo e acatada pela Igreja de Jerusalém. Mas vamos para o mapa mental. O mapa mental, nós temos aqui, presbítero Stephenson, um mapa mental que é a síntese demonstrativa, né, em gráfico aí, de como está organizada a nossa lição. Eu queria que o senhor comentasse rapidamente.
Pastor Nado Jackson, nós temos aqui a finalidade de forma pedagógica, o mapa mental, mostrar a questão doutrinária, o relatório missionário apresentado pelo apóstolo Paulo e o legalismo judaizante. Também temos como propósito, no segundo tópico, relatar o debate doutrinário, que é o cerne, uma questão crucial, e a experiência do Pentecoste na fé dos gentios, que é algo muito apresentado, presente, e a fundamentação profética da fé gentílica, a experiência prática deles. E também reconhecer a decisão da Assembleia de Jerusalém, o Espírito Santo na Assembleia, a orientação do Espírito Santo na Assembleia e o parecer final dessa Assembleia, que é o cerne, é a palavra-chave, é onde vai dar direção à igreja para que ela possa absorver os princípios que o Espírito Santo estava entregando através da liderança da igreja. Isso é papel fundamental. Vamos para a próxima tela. Aí na próxima tela nós temos um comentário breve do textuário, que é importante que o professor também destaque, né? Porque se é o textuário, ou seja, texto de ouro, não está ali só por enfeite, tem uma razão de ser, de estar ali dentro do bojo da lição. Verdade, pastor. Aqui observa que ali está a síntese, né? Como se está aplicando realmente o texto. A verdade prática, ela tem essa finalidade. E o Espírito Santo dirigiu aqueles que participaram do Concílio de Jerusalém a tomarem as decisões certas. Jesus prometeu que o Espírito Santo guiaria em toda a verdade, 16 e 13 do Evangelho de João. As decisões tomadas da igreja não devem ser tomadas apenas pelos seres humanos. Os líderes devem buscar e aceitar a direção do Espírito Santo através da oração, do jejum e da devoção à palavra de Deus, até que possam discernir claramente a sua vontade. A gente observa, pastor, que esse princípio ele é muito presente na igreja. A gente vê isso no capítulo 13, quando o apóstolo Paulo e a igreja de Antioquia estava para enviar Barnabé e Saulo, elas seguiram a direção do Espírito Santo, elas tiveram exatamente os pilares que a igreja começou, né? A oração, o jejum, a prática de estar dentro da igreja local. Isso é importante destacar isso aqui, a valorização da igreja local nesse papel, no plano missionário, de como ter o modelo correto. Uma igreja que não começa pela igreja local, ela não está dentro da referência bíblica. E a gente observa que o papel do Espírito Santo tomando as decisões, o capítulo 15 nos mostra isso, o capítulo 16 mostra, por exemplo, o Espírito Santo impedindo Paulo de chegar em determinadas cidades. Ora, se você tem um propósito lógico de pregar o Evangelho, ter a boa disposição de ir pregar o Evangelho, e você vê que o Espírito Santo impediu alguém de chegar numa cidade, então veja a centralidade do Espírito Santo dentro desse contexto. Eu acho muito importante. Ele é que direciona a igreja, né? Que ele está em toda a direção. Vamos para a próxima tela. E aí na próxima tela nós temos, irmão Timóteo, a palavra-chave Assembleia. Pois não, pastor. Aqui fala que a Assembleia de Jerusalém, né, diante de um grave conflito doutrinário sobre a salvação dos gentios, os líderes da igreja buscaram, com sabedoria e submissão ao Espírito Santo, uma solução que preservasse a doutrina da graça e a unidade do corpo de Cristo. É importante destacar, pastor, que uma das palavras-chave desta lição é justamente a palavra concílio ou assembleia. E é bom o professor destacar isso em sala de aula, que o concílio justamente é uma reunião, uma deliberação sobre assuntos doutrinários que vão balizar que caminho, que parâmetros vão ser estabelecidos para a igreja. Quando a gente fala de concílio, temos o primeiro, que é o de Jerusalém, poderíamos citar, por exemplo, o de Nicéia, em 325 depois de Cristo, quando foi estabelecido esse concílio para justamente tratar aquilo que Ario defendia, dizendo que Cristo era uma criatura de Deus. E no concílio de Nicéia foi estabelecido que Cristo faz parte, sim, da segunda pessoa da Trindade e é um ser divino. Quando nós vamos para o concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo, foi justamente para defender a divindade do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos ao longo da história os concílios que existiram, que são reconhecidos pela Igreja, né, inclusive após a Reforma Protestante, é importante destacar que foi nele que foi chancelado aquilo que seria o cerne para que toda a igreja primitiva e nas demais gerações viessem a seguir. Lembrando que o Concílio de Jerusalém é o primeiro concílio da igreja e é o único concílio realizado pelos apóstolos. Todos os demais concílios são concílios que trataram de matéria doutrinária. Nem todos os concílios
foram unânimes, né? Existiam concílios que, ao mesmo tempo em que reafirmava a fé ortodoxa, haviam outras matérias que não eram tão ortodoxas assim. Então, os concílios, eles servem de parâmetro para a igreja moderna, à medida que estes concílios seguem a mesma orientação basilar do Concílio de Jerusalém, né, irmão Jonas? Sim, com certeza, pastor, porque o Concílio de Jerusalém foi baseado principalmente na revelação que é a palavra de Deus, que é a força motriz, ou seja, a base mesmo desse concílio é a palavra de Deus. Como nós iremos ver ainda aqui nesse programa, no discurso de Pedro e no discurso de Tiago, são citados versículos do Antigo Testamento, porções do Antigo Testamento, para fundamentar de que os gentios também são parte da igreja de Cristo Jesus. Quer dizer, eles podem ser alcançados também como foram alcançados. Então, a base desse concílio aqui, ela é a palavra de Deus. Então, qualquer concílio tem que passar justamente pelo crivo da palavra de Deus. E é interessante essa observação, por quê? Porque todos os concílios, com exceção do Concílio de Jerusalém, eles são passíveis de erro. Sim. E não só os concílios, mas até os pais da igreja também. Porque algumas pessoas, às vezes, acabam canonizando todas as decisões conciliares ao longo da história da igreja, como também todas as falas de todos os pais da igreja, inclusive reformadores, como se fosse verdade absoluta, inquestionável. Não. Verdade absoluta, inquestionável, é a verdade que está estabelecida na palavra. Os reformadores, os pais da igreja, eles podem sim errar, mas não erraram intencionalmente, erraram no forte desejo de encontrar a interpretação correta, o esforço que fizeram. Isso a gente tem que compreender, né? Que é muito fácil a gente julgar ali os pais da igreja a partir do século XXI, olhar para trás e dizer, fulano de tal errou, fulano de tal fez isso, fez aquilo, porque nós temos temos tantas informações, infinitamente mais informações de que todos os pais da igreja tinham na sua época, né? Pela grande dinâmica de trabalhos que foram produzidos, etc. Então, é importante destacar de que no Concílio de Jerusalém, a autoridade das Escrituras ela é reafirmada, e aqui se vai tratar de um assunto que é muito caro à igreja. E qual é o assunto que esse concílio está tratando que é muito caro à igreja? É o assunto soteriológico. Está falando de salvação. Então não poderia de forma nenhuma ser resolvido, senão da forma como foi resolvido um concílio de Jerusalém. Vamos para a próxima tela. E na próxima tela nós temos aqui a questão doutrinária, o relatório missionário e o legalismo judaizante. Vamos para a próxima tela, por favor. E nessa próxima tela, irmão Jonas, nós temos a questão doutrinária, contexto e problema. Atos 15, 1-5. E aí alguns judeus da Judéia ensinavam que era necessário circuncidar-se para ser salvo. Paulo e Barnabé entram em forte debate com eles. A igreja de Antioquia decide enviar Paulo, Barnabé e outros a Jerusalém. Em Jerusalém, alguns crentes fariseus insistem na necessidade da circuncisão e da lei de Moisés. O que é que a gente pode, a partir desta tela, comentar, irmão Jonas? Inicialmente, aquela recomendação, pastor, que o senhor já tinha dado, é interessante que o professor leia todo o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, para até entender o início, o meio e o fim justamente dessa discussão. E logo nos primeiros versículos da tela que aparece aí na frente da gente, a questão doutrinária, o contexto e o problema, o capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 5, aí mostra justamente o principal problema. Qual era o problema? Vamos ler alguns textos bíblicos. 15 e o verso de número 1 inicialmente diz assim: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ou seja, eles estavam condicionando a salvação à circuncisão ou às práticas da lei do Antigo Testamento. Ou seja, a gente já tem um problema aqui identificado, que é um problema
seríssimo. Quem são esses? O capítulo 15, versículo 1 diz que alguns, quer dizer, não eram todos, alguns ali estavam ensinando isso. Que o pastor José Gonçalves, no tópico 1 da lição e o subitem 2, ele diz o seguinte, ele traz uma informação importantíssima. O legalismo judaizante, que é justamente o subitem 2 do tópico 1. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários, capítulo 15, versículo 1. Esse grupo, composto por fariseus, supostamente convertido à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja, sem que este antes cumprisse as exigências justamente da lei. Então, aqui está o problema. Ainda no capítulo 15, versículo 5, Lucas ainda relata dizendo o seguinte: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Ou seja, Lucas diz, olha, que tinham crido em Jesus como sendo o Salvador. Aí o pastor José Gonçalves diz que supostamente havia sido, ou melhor, convertido ao Evangelho. Ou seja, eles estavam no meio, estavam infiltrados, simplesmente dizendo, se não passar pela lei de Moisés, não pode ser salvo. Aqui está o problema. Agora, a solução, o apóstolo Paulo tinha condições de resolver? Tinha. Ele tinha condições de resolver, mas ele não resolve sozinho. Aqui que está um ponto importantíssimo. Você pegar as epístolas paulinas, Paulo combate a circuncisão, tem argumento o suficiente, mas na hora de resolver uma questão tão séria, ele diz assim, a gente precisa ir para Jerusalém, porque essa decisão não é minha, por mais que eu tenha a resposta, essa decisão tem que partir justamente dos apóstolos, que é da Igreja Mãe. Isso é interessante, essa pontuação que o senhor faz, irmão Jonas, porque o texto deixa isso claro. Claro. Paulo se reúne e versículo 2 diz assim, tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Veja, Paulo, ele se discute a formação que Paulo tinha. Formação judaica, aprendeu aos pés de Gamaliel, formação greco-romana, Paulo tinha cidadania romana. Paulo era um homem excepcionalíssimo, né, em relação à sua época. Ele poderia simplesmente dizer assim, olha, a questão é essa, pronto, e acabou-se. Mas o que foi que ele fez? Não, vamos levar para Jerusalém. Isso demonstra de que o ministério de Paulo não era autônomo. Paulo não tinha um ministério autônomo, Paulo não tinha um ministério itinerante ou que fazia as coisas à revelia da igreja ou à revelia da autoridade da igreja. Ao contrário, esse concílio de Jerusalém é a maior prova de que Paulo estava, assim, debaixo da autoridade espiritual da igreja de Jerusalém. E mesmo ele tendo o cabedal de conhecimento que tinha, ele disse, eu não tenho legitimidade para resolver este problema dentro da igreja. E aí isso nos ensina, queridos irmãos, que por mais leituras que tenhamos, por mais conhecimento que tenhamos, nós precisamos entender que a igreja ela tem uma doutrina, a igreja ela tem um norte dado por Deus, dado pelas Escrituras, e que a minha opinião sobre determinado ponto não vale muita coisa comparado com o que está no bojo doutrinário da igreja, naquilo que a igreja crê, naquilo que a igreja defende. Aí precisa tomar cuidado para que não caiamos no problema de 1 Coríntios 8, quando Paulo diz assim, chama a atenção dos crentes e diz assim, olha, o conhecimento incha, ou outra versão, conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Paulo chama a atenção de que a unidade da igreja está acima de qualquer disputa de pensamentos particulares sobre determinados pontos da fé cristã. Vamos para o próximo tópico de nossa lição. Nós temos aí, irmão Jonas, continuando, né? O problema era grave e tanto Barnabé como Paulo, juntamente com os demais crentes antioquenos, acharam por bem apresentar o problema à liderança da igreja mãe em Jerusalém. O que estava em jogo era a salvação pela graça ou pelas obras da lei.
Esse problema com os judaizantes também vai surgir posteriormente com os cristãos da Galácia. Nós temos também a questão da Galácia, nós temos a outra situação também em Colosso, que Paulo combate e também trabalha isso em Colosso. Paulo também trabalha esse assunto na igreja de Roma, porque você tem as duas principais escolas que são extremas com relação a este assunto. Você tem a escola dos legalistas, você tem que voltar à lei para poder abraçar o evangelho, e Paulo em Romanos vai falar no capítulo 2 que o verdadeiro israelita não é aquele que é circuncidado, mas a circuncisão do coração. E você tem os antinomistas, que dizem assim, já que a gente não tem que se submeter à lei, então a gente pode viver pela fé, a gente pode viver do jeito que a gente quer. Aí Paulo aos Romanos vai dizer assim, não, anulamos, pois, a lei pela fé? Ele disse, não, antes a confirmamos. Ou seja, o fato de vivermos a salvação ou experimentarmos a salvação pela fé não nos isenta da responsabilidade moral, porque a lei moral, ela continua. A lei moral, ela continua, porque a lei, só existe uma lei, né? Que é a lei de Deus prevista lá no Antigo Testamento. Agora tem um aspecto civil, tem um aspecto cerimonial e tem o aspecto, acima de tudo, que é o aspecto moral da lei, que é esse que prevalece. O que é que Paulo faz? Pega o aspecto moral e simplesmente traz, dizendo, isso aqui deve preservar. A circuncisão, enquanto uma prática judaizante, onde você faz o corte no prepúcio, isso é uma prática que ficou obsoleta, está no passado para o cristão. No entanto, o princípio moral contido nela, que é justamente a circuncisão do coração, esse princípio prevalece. A prática não, mas a circuncisão, mas o princípio moral sim, Paulo vai dizer, o verdadeiro cristão é aquele que é circuncidado, ou seja, circuncidado no coração, ou seja, está em aliança constante com Deus. Até porque a circuncisão foi um sinal de Deus, de um pacto de Deus com Abraão. E Paulo argumenta isso em Gálatas e Romanos também. Paulo vai dizer assim, Abraão, ele foi chamado, lembre que Abraão era circunciso. Abraão era gentil quando foi ser chamado para ser pai da nação judaica. E esse pacto que Deus foi o pacto que Deus fez após a chamada de Abraão, como pacto de Deus para Israel, que tem uma simbologia mais profunda da qual o Senhor já bem descreveu. Tanto que até na lei mesmo, no capítulo 30 de Deuteronômio, Deus diz ao povo de Israel, circuncidai não o vosso prepúcio, mas circuncidai o vosso coração. Vamos para a próxima tela, por favor. O debate doutrinário é uma questão crucial, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios e a fundamentação profética da fé gentílica. Vamos para a próxima tela. E aí na próxima tela nós temos, irmão Stephenson, o debate doutrinário, capítulo 15, versículos 6 ao 21. Isso. Nós temos o discurso de Pedro, versículos 7 ao 11. Deus já havia mostrado por meio de Cornélio que os gentios recebem o Espírito Santo sem circuncisão, e a salvação é pela graça do Senhor Jesus, não pelo jugo da lei. E finalizando, toda a Assembleia ouve em silêncio o testemunho de Paulo e Barnabé sobre os sinais entre os gentios. Versículo 12. O que é que a gente pode extrair dessa tela? Pastor Nado Jackson, é muito importante a gente perceber aqui a experiência de Pedro, e ele já tinha realmente um bojo muito grande com essa experiência que ele mesmo havia presenciado. Ele teve essa presença, dessa defesa, ele viu isso acontecer entre os samaritanos, ele viu isso acontecer na experiência de Cornélio, e ele viu isso também acontecer entre os judeus, no dia de Pentecostes, 2:14. Então Pedro, ele tem um bojo suficiente para entender que o nosso Senhor já havia se manifestado aos gentios. E a gente é até bom entender que o próprio Cristo, ele trouxe à tona a compreensão lá no capítulo de Mateus 16, 19, que a porta dos céus, né, o reino de Deus, a igreja do Senhor, está fundamentada em Cristo. Cristo é a pedra angular, é a pedra de esquina, e toda a igreja estaria fundamentada nele. E é interessante que
o capítulo 10 da experiência de Cornélio permite a Pedro a entender que Deus não faz acepção de pessoas. E isso é muito importante a gente entender que Deus havia mostrado que por meio da graça ela se estendeu aos gentios. Gentios que a palavra hebraica significa goim, que quer dizer nação, e a palavra latina é genitifus, que é a mesma ideia de nação ou povos de outras línguas, povos que não professavam e que não pertenciam ao povo israelita e que agora estavam sendo alcançados pelo Evangelho. Então, observem que o Deus ele proporcionou essa manifestação, trazendo a isenção e trazendo de maneira muito clara que esse jugo que Pedro, até o próprio Paulo, ele apresenta que houve um comportamento de Pedro em determinado momento, que quando estava com o judeu, ele se apresentava de uma forma e Paulo, naquele momento, até refuta. Então, a experiência que Pedro teve é notável e é por isso que ele se defende aqui. No versículo de número 7, eu acho que é importante a gente ler, no capítulo 15, versículo 7, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Então essa afirmação aqui nos traz uma clareza da experiência de uma das principais colunas da igreja mãe, onde Paulo teve um papel extraordinário, muito bem citado pelo pastor, de ir consultar a igreja-mãe, receber o parecer e, claro, os pilares, né? Porque é importante a consulta dos nossos pais da igreja, sempre na direção, fundamentando essa doutrina basilar da igreja. E lembrando que esse parecer que Pedro deu foi um parecer já pós experiência. Isso. De ir na casa de Cornélio, porque teve aquela visão, ele resistiu. Isso dá sérias demonstrações de que os apóstolos tinham ainda uma certa resistência com relação a levar a mensagem do Evangelho aos gentios. No caso de Pedro, capítulo 10 de Atos, né, que é o caso de Cornélio, daquela visão dos animais, e Deus diz: mata e come, e ele: não posso comer porque é coisa imunda. Ele diz: não torne imundo o que Deus purificou, não faça isso e tal. E depois é que ele entende na verdade, através daquela visão, uma verdade que estava bem clara na Escritura, lá em Gênesis capítulo 12, na chamada de Abraão, quando Deus diz a Abraão, sê tu uma bênção. E por que Abraão deveria ser uma bênção? Ele disse: porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Além de as diversas profecias que os profetas do Antigo Testamento trouxeram sobre a visão de Deus em abarcar os gentios, nesta visão que no proto-evangelho, vamos chamar de proto-evangelho de Gênesis 3 e 15, né? Quando a promessa de enviar o Messias prometido, né? E o Messias prometido, que Adão ali estava representando a humanidade. Não se tinha nem noção ainda, não se pode falar da existência de Israel, ou que Deus utilizaria esse método para revelar-se ao mundo, escolher uma nação, escolher um homem para dele fazer uma nação, e desta nação se revelar ao mundo através desta nação. Então o proto-evangelho, lá de Gênesis 3 e 15, mostra que sempre esteve no coração de Deus alcançar toda a humanidade, até porque foi toda a humanidade que caiu em Adão, então toda a humanidade teria que se restaurar em Cristo. Nosso comentário está maravilhoso, mas vamos para um rápido intervalo e depois voltaremos comentando este assunto que está iniciando. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 13ª lição, que tem como título a Assembleia
de Jerusalém. Estávamos comentando o segundo tópico de nossa lição e ficamos aqui no debate doutrinário. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí, debate doutrinário, nós temos o discurso de Tiago, irmão do Senhor, que cita Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12, para mostrar que Deus prometeu incluir os gentios. Propõe não impor o jugo da lei, apenas algumas instruções básicas. Irmão Timóteo, o que é que a gente pode comentar? Pois não, pastor. Pegando um gancho na sua fala, no último bloco, perceba que a igreja ela não é uma frustração de Deus pela falha do projeto original de Deus. Pelo contrário, como o senhor bem colocou, Israel seria a luz das nações, né? E a salvação iria alcançar os gentios já no projeto original de Deus. Em relação ao que o senhor colocou agora sobre o discurso de Tiago, que dá continuidade àquilo que Pedro fala, e é importante destacar, como o pastor colocou, que entre a fala de Pedro e de Tiago, Paulo, ele discursa junto com Barnabé, mostrando os prodígios que foram feitos. Atos capítulo 15, versículo de número 12, diz que toda a multidão se calou após a fala de Pedro e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. E aqui no versículo 16 ele faz um resumo de Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12. Quando ele diz: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Então perceba que Tiago faz uma defesa usando o Antigo Testamento, inclusive, como fundamento. E é importante destacar que Pedro e Tiago tinham uma autoridade para poder tratar da situação. Paulo, ele fala junto com Barnabé, mas não entra no mérito da questão. Eles só entram no testemunho do que Cristo havia feito no meio dos gentios, mas perceba que dentro da questão da decisão está a liderança da igreja. E isso é importante destacar, como disse o pastor, que nós temos um princípio doutrinário, né? Que os líderes, eles estabelecem, eles tratam dessas questões doutrinárias e aplicam a membresia da igreja. Nós não vamos no caminho de que a membresia está definindo e a liderança deve seguir aquilo que a membresia definiu, que é o que alguns grupos, infelizmente, acabam seguindo. Então, Tiago, ele faz a defesa e é importante ele falar aqui uma coisa que ele diz no versículo 19, que ele julga que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Ou seja, a questão da circuncisão estava causando uma perturbação aos novos convertidos. Como o senhor bem falou, era a questão da salvação, era a obra-prima daquilo que Deus havia constituído através do sacrifício de Cristo. Então a salvação estava até certo ponto ficando comprometida, porque os gentios tinham, à luz daqueles judaizantes, que seguir a lei de Moisés em relação à questão da circuncisão. Vamos para a próxima tela. E aí na próxima tela nós temos o Espírito na Assembleia, a orientação do Espírito na Assembleia e o parecer final da Assembleia. Próxima tela. A decisão da Assembleia de Jerusalém. Abstenção da contaminação dos ídolos, abstenção da prostituição e abstenção do que é sufocado e do sangue. Irmão Timóteo. Pois não, pastor. Pegando aqui a continuidade no que nós havíamos falado, perceba que isso aqui foi estabelecido pelos apóstolos. Tiago, aqui ainda no seu discurso, ele fala no versículo 20, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. É importante destacar porque a gente muitas vezes se prende apenas ao versículo 28, que é quando a carta é enviada à igreja que está em Antioquia. Mas aquilo que está contido na carta surgiu pela decisão do colégio apostólico. Então, Tiago, ele, creio, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, estabelece esses três princípios e é importante destacar que o versículo 28 diz que, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum senão estas coisas necessárias. Porque Pedro havia dito no seu discurso, no versículo 10, que eles estavam tentando a Deus, pastor, querendo colocar sobre os discípulos uma cerviz e um jugo que nem os pais e nem eles mesmos conseguiam suportar. Então, esses princípios estabelecidos
foram colocados pelo Colégio Apostólico, claro, chancelado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos para a próxima tela. Irmão Jonas, a decisão da Assembleia de Jerusalém, a Carta aos Gentios, esclarece que alguns pregadores saíram sem autorização oficial e, segundo, afirma que o Espírito Santo e os líderes decidiram não impor à lei apenas as 4 recomendações básicas. Isso é muito importante, o professor destacar em sala, porque já foi visto da seguinte maneira: a decisão é uma decisão, como disse o presbítero Timóteo, do Colégio Apostólico. O apóstolo São Paulo tinha vários argumentos, mas ele entra com a questão pessoal, mas ele deixa justamente Tiago, que nesse caso seria justamente o presidente daquele concílio, é quem usa o texto bíblico e toma a decisão a partir do texto bíblico. No entanto, essa decisão não agradou a todos, mesmo Tiago dizendo o seguinte, que agradou, que é o versículo 28, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Veja que é uma decisão tomada a partir do Espírito, é uma decisão tomada a partir dos apóstolos, pareceu bem a nós, não impor mais cargo algum. No entanto, no versículo número 24, tem um texto que diz o seguinte: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornam a vossa alma, não lhes tendo nós dado nenhum tipo de mandamento. Aí Tiago está dizendo bem claro, olha, aqui está a comunicação oficial da igreja. Então se paute pela comunicação oficial da igreja e não por alguns que saíram daqui sem autorização. Aí no versículo 22, retrocedendo, que é tudo do capítulo 15, ele diz o seguinte, olha, então pareceu bem aos apóstolos, junto com os apóstolos ele diz o seguinte, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a congregação, eleger varões dentre eles e enviá-lo com Paulo e Barnabé em Antioquia, a saber Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Ou seja, a gente está vendo aqui a primeira carta de recomendação sendo dada justamente pela direção da igreja. Ou seja, a comunicação do concílio é por meio desses irmãos que foram elegidos. Se elegeu a decisão e até a pessoa certa para comunicar a decisão também, os apóstolos, junto com os anciãos, também elegeram para dizer, olha, isso aqui foi que o concílio definiu. Definiu que é aquilo que já foi tratado anteriormente, está lá no versículo de número 21, ou melhor, 20, dizendo assim, mas escreve-lhe que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Então essas são as decisões tomadas, é o princípio que a igreja justamente faz, pastor. Toma a decisão e elege as pessoas certas para comunicar também essa decisão. E é importante que haja a gente percebe aqui que há uma unidade doutrinária, há uma unidade de discurso. E aí é importante chamar a atenção do professor de escola que, na verdade, enquanto representante de seu pastor na classe da escola dominical, ele está para reproduzir aquilo que ouve de seu pastor, aquilo que defende a sua igreja. Se, por exemplo, ele é um professor da classe de escola dominical da Assembleia de Deus, ele é pentecostal, ele não pode em nenhum momento, como representante de seu pastor ali naquela classe, ele falar do cessacionismo, ou seja, ele não acreditar no batismo no Espírito Santo, dentro daquilo que a Bíblia estabelece, que nós compreendemos, nem tampouco dizer que os dons cessaram. Como também ele não pode dizer que ele é um pentecostal reformado, não existe. Na verdade, se alguém se intitula de pentecostal reformado, ou ele não sabe o que é pentecostalismo, ou ele não sabe o que é ser reformado. Ele ainda está em crise de identidade, não sabe, porque não tem como falar de pentecostal reformado dentro da acepção da palavra. Então, é importante destacar de que estamos reproduzindo aquilo que nós aprendemos, aquilo que é a nossa confissão de fé pentecostal. Nós temos a nossa declaração de fé, nenhum professor de escola tem a autorização de ensinar nada além daquilo que está estabelecido dentro daquilo que a igreja professa, porque somos representantes. Observe, o Concílio de Jerusalém foi capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, e no capítulo 16, versículo 4, veja o que é que a Bíblia diz.
Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé. Por quê? Porque havia unidade doutrinária. E dia a dia aumentavam em número. E quem fazia isso? Paulo. Paulo recebeu a orientação do concílio, se submeteu à orientação da liderança da igreja, e era isso que ele acabava distribuindo nas igrejas locais. Mesmo tendo aquele conhecimento que tinha, mesmo sendo um homem altamente preparado, mas ele sabia que a liderança que Deus tinha dado a Tiago como líder da igreja do primeiro século, e os demais apóstolos e anciãos da igreja, a decisão foi tomada com os apóstolos e os anciãos da igreja, o texto deixa claro. Então, era uma decisão que precisava ser reproduzida para a saúde de toda a igreja. E um outro ponto é interessante sobre... eu queria que voltasse à tela anterior, por gentileza, a tela anterior sobre os 3 pontos, né? Contaminação dos ídolos, a abstenção da prostituição, a abstenção do que é sufocado e do sangue. Nós temos aí, dessas 3 orientações, nós temos uma orientação, que é a abstenção da prostituição, tem um aspecto moral, e temos 3 orientações, do que é sufocado e do sangue, e a contaminação dos ídolos. 3 orientações que estão dentro da mesma decisão conciliar, o que mostra que são orientações e implicações morais. E por que dizemos isso? Porque há pessoas que dizem assim, olha, comida sacrificada aos ídolos, não, para não existe ídolo, não existe Deus, e pega o argumento de Paulo lá em 1 Coríntios 8, que Paulo está argumentando daqueles crentes que aceitavam a fé e iam comer a carne sacrificada aos ídolos e dizia, não tem problema nenhum, eu posso comer, posso fazer, porque Deus é acima de tudo e de todos, e não existe... Só que em 1 Coríntios 11, Paulo, quando tratando do mesmo assunto, que é o contexto de ceia, mas também Paulo vai dizer assim, olha, vocês não podem sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Paulo está falando do contexto de carne, de comida sacrificada ainda, e está falando da carne sacrificada como mesa de demônios. Veja que essa orientação desses 4 pontos, 3 ou 4 pontos, é uma orientação para a igreja gentia, ou seja, ela abarca todas as igrejas por todos os séculos. É atemporal, né, pastor? Isso, ela é atemporal. Aí algumas pessoas pegam o texto de Romanos 14, que ali são questões periféricas para as quais não existe uma normativa bíblica. Para aquilo que está normatizado é a norma. Para aquilo que não está normatizado pode ser o efeito da consciência. Por exemplo, o apóstolo Paulo em Romanos 14, versículo 5 em diante diz assim, alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor, que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos, que pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, Paulo não está tratando aqui desse assunto, porque esse assunto matéria conciliar já foi definido. Paulo não está anulando uma decisão conciliar. O que Paulo está tratando é de questões, por exemplo, a questão de legumes, de carnes. Tinham os irmãos que viviam a chamada a dieta judaica, a orientação dietética judaica, o kashrut, que não podia comer carne de porco, que não podia comer isso, não podia comer aquilo. E Paulo combate isso também aos Colossenses.
aos Colossenses, quando diz, olha, tem gente que diz, não toque nisso, não faça isso, naquilo outro, na verdade tem aparência de sabedoria humana, mas ele não serve contra a sensualidade. Paulo vai trabalhar essa questão. Então, o texto aqui está trabalhando sobre questões periféricas para as quais não há uma norma. Por exemplo, a Bíblia não diz, você não pode comer legumes. A Bíblia não diz isso. Mas se estes legumes são sacrificados, Paulo diz, se abstenha disso. Concílio de Jerusalém diz. A Bíblia não diz que você não deve comer carne de porco, que você não deve comer carne de boi, que você não deve comer a carne de galinha, entre outros. Mas se tudo isso é sacrificado, Paulo diz, o Concílio de Jerusalém diz, não coma, se abstenha. Até em Coríntios, quando Paulo vai tratar dessa questão ainda, diz assim, olha, se alguém lhe convidar para a sua casa, e se você quiser ir, o que colocar na mesa você come sem perguntar nada, por dever de consciência. Por quê? Não é carne sacrificada? Não é Uma vez sabendo... Uma vez sabendo, irmão. Já teve conhecimento, então não coma. Isso é importante que seja pontuado, porque algumas pessoas pegam capítulo 14 de Romanos para relativizar a doutrina. Porque Paulo diz aqui, alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, outros pensam que todos os dias são iguais, cada um tinha uma opinião bem sucedida, bem definida em sua própria mente. Eu disse, não, você diz que é pecado. Eu não digo que é pecado. Então, é pecado para você, mas não é pecado para mim. Epa, aqui não é esse princípio, não. O que é normativa bíblica está estabelecido, não tem que se discutir. O que não está estabelecido na norma, existem princípios que podem ser evocados. Se mesmo assim esses princípios são evocados, princípios bíblicos, mas não são contrariados, aí entra a lei da consciência. Porque existem coisas que não são pecados, mas apesar de não serem pecados, se afetar a consciência de meu irmão, a orientação bíblica é, seja prudente, você pode viver sem, evite, para que não atinja a consciência do seu irmão. Eu acho interessante, pastor, trazendo para uma questão cultural nossa aqui no Brasil, por exemplo, há um determinado período de um segmento que, quando chega a data de Dia das Crianças, às vezes prepara aquelas sacolinhas de bombom que é oferecido, e muitas vezes alguns pais, às vezes até negligenciam esse conceito e recebem aquilo ali que é oferecido. E às vezes é por falta até de conhecimento também. Aí pega, não, por tudo dá graça, aí pega aí ora, Senhor, desfaz todo o mal. Toma, meu filho. Se é para dar ao menino, então prepare sua sacolinha, a sacolinha de Jesus. Isso. Bota o saquinho, bota a pipoca, bota o confeito. Se o menino... Porque é natural da criança, irmão. Isso. A criança não sabe de nada. Né? É natural da criança. Então, se na sala, se na rua onde a pessoa mora, isso é forte e a criança vai ficar chorando, então prepare para os seus filhos. Prepare, faça aquele dia especial, bote lá, ore entregando a Jesus, entregando sua família, fortalecendo na palavra e tal. Então pronto, aí o filho não vai sair para ir para outro lugar. Isso, é algo muito interessante ser aplicado isso aí. Outro também, pastor, a abstenção do que é sufocado e do sangue, né? Outro segmento também aplica, e é importante a gente aqui contextualizar, da questão de doação de sangue, né? Que aquela prática ali, eles interpretam de forma errônea esse ponto, e a gente vê que o fato de alguém doar o sangue não quer dizer que está comendo o sangue. Isso é uma interpretação muito de um determinado grupo heterodoxo que não está rezado aí dentro desse texto, porque receber sangue não é comer sangue. Isso. Não é comer sangue. Ele é medicação, né? Ele é venal. Até porque no contexto aí não existia nem doação de sangue ainda, né? Isso. Nem doação de sangue, o que o Concílio de Jerusalém está tratando é do fato literal, é da situação literal. E é questão dietética, né? Isso. Dietética. E só pegando um gancho, pastor, Levítico 17, capítulo 17, versículos 11 e 12, diz, porque a alma da carne está no sangue. Pelo que vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. E o verso 12 ele diz, portanto, tendo dito aos filhos de Israel, nenhuma alma dentre vós comerá sangue.
nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Então, é, de fato, a questão do alimento. Do alimento. Não é a questão de Isso, transfusão de isso. sangue. Isso. Irmão Timóteo, aproveitando sua fala aí, nosso tempo já foi embora. Que conselho o senhor dá ao professor que vai abordar essa lição para que ele aplique no dia da sua apresentação? Pois não, pastor. Ao professor, quero me dirigir e dizer a você que esse trimestre foi um trimestre glorioso. Nós pudemos aprender sobre a unidade da igreja, sobre a importância de congregar e sobre as questões de coletividade. Para a lição em foco, lição número 13, eu quero lhe dizer que a igreja ela tem um corpo de liderança. E é este corpo de liderança que estabelece, orientado pelo Espírito Santo, as normativas que serão seguidas pela membresia da igreja. Irmão Jonas? Professor da Escola Bíblica Dominical, ele também deve enfatizar em sala de aula que a salvação é pela graça de Deus. Foi isso que ficou muito claro no concílio em Jerusalém. Não é por regras, mas é por graça. E também ter o cuidado de dizer que quando nós falamos das regras aqui, é aqui as regras judaicas, porque toda a igreja tem suas normas, tem sua doutrina e tem seus costumes, para não confundir uma coisa para outra, uma coisa pela outra. A salvação é pela graça de Deus. Bom, Stefson? Pastor Nato Jackson, eu já vi de forma muito clara aqui pelos professores, eu pontuo aqui a questão do legalismo. Ter muito cuidado com o legalismo, que é uma tendência de reduzir a fé cristã aos aspectos materiais e formais e a observância de práticas e obrigações que não conduzem com a base do cristianismo. A gente tem que ter muito cuidado, porque esse é o sentimento que se traduz nos aspectos que nós estudamos aqui nessa lição. Eu acho que é muito importante. E tem mais. Eu vi 2 pontos aqui importantes. A igreja nas decisões sendo unânimes, onde se consultava a liderança. E o segundo ponto, o documento escrito. Isso nos dando relevância do poder que as escrituras têm. Porque se fosse um documento oral, teríamos problemas, mas foi documentado, foi escrito. E isso nós encontramos o valor que a escritura tem quando ela é documentada, para que não haja distorção. Isso a igreja de Jerusalém fez. E é interessante que tanto a palavra regra quanto a palavra legalismo precisam ser entendidas dentro do seu contexto, para não usar a palavra legalismo ou a palavra regra e aplicar aquilo que é doutrina. O que é doutrina é doutrina. O que é legalismo é o que excede a doutrina, está além da doutrina. E o que é regra, toda doutrina tem regra, né? Mas regra, como o senhor falou, a regra no seu sentido pejorativo. Tem gente, não é tudo regra porque quer viver a vida antinomista, quer viver sem regra. Agora em Cristo eu posso viver do jeito que eu quero. Paulo aos Romanos vai tratar disso, não, a gente não pode viver do jeito que quer, porque agora na graça é muito mais profunda. Na graça, no Antigo Testamento, o indivíduo cometia o crime, tinha testemunha, era julgado e era punido. No Novo Testamento, Jesus disse, pela intenção do coração, você já cometeu. A graça é muito mais forte, é muito mais poderosa. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, agradecendo pelo encerramento deste trimestre para a glória de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por esse momento especial que nos concedeste de estarmos aqui em tua presença, Senhor, por mais um trimestre abençoado, ó Deus, que tu tens dado à tua igreja. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que estiveram durante esse trimestre aqui comentando a tua palavra, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor, pela visão que tu tens dado ao teu filho no investimento desse trabalho, da Rede Brasil, evangelista Sonivaldo e a todos que estão envolvidos diretamente na produção deste trabalho. Queremos pedir uma bênção em favor de cada professor, de cada aluno da escola dominical, cada pai, cada família, Senhor, que neste trimestre, Senhor, que está chegando, ó Pai, as tuas mãos de Deus continuem estendidas, abençoando o teu povo, fortalecendo a tua igreja por meio da tua palavra.
Continua levantando homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, Senhor, na formação, Senhor, de discipulandos, não só conquistando almas para o Teu reino, mas formando o caráter de Cristo, Senhor, do Teu Filho, por meio da Tua palavra, através do discipulado. Continua abençoando, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a última lição do trimestre com o título Assembleia de Jerusalém. Na próxima semana, daremos início a uma nova lição com o tema geral: Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E veremos a primeira lição com o título O Homem, Corpo, Alma e Espírito. Lembramos a você que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast, no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.